Eu cheguei ao cartório achando que ia assinar o fim calmo do meu casamento, mas encontrei minha esposa sorrindo ao lado do homem que minha filha chamava de noivo. Ela me empurrou uma pilha de papéis e disse que eu não tinha mais valor. Em 17 minutos, a sala virou um túmulo. Coloquei meu celular na mesa, dei play na gravação e vi os dois perderem a cor quando descobriram que a vítima tinha aprendido a caçar. Assina logo, Dagoberto, disse Cíntia, batendo a unha vermelha na folha. Você já atrasou demais a minha vida. A sala do cartório em Belém estava gelada, mas o suor descia pela testa do advogado dela, como se o ar-condicionado tivesse quebrado. O nome dele era Walter Cury, terno cinza, sorriso de vendedor de carro usado e uma caneta dourada que ele girava entre os dedos para parecer importante. Ao lado de Cíntia, sentado com as pernas abertas e o braço jogado no encosto da cadeira, estava Ubirajara, o noivo da minha filha Mirela. Camisa de linho, relógio caro, cheiro de perfume doce. Ele parecia confortável demais para um homem que, teoricamente, não tinha nada a ver com o meu divórcio. O senhor entendeu os termos? Walter perguntou, sem olhar nos meus olhos. É uma composição justa. Cíntia riu pelo nariz. Justa até demais. Ele vai sair com dignidade. Para a idade dele já é lucro. Ubirajara inclinou o corpo, fingindo pena. Seu Dago facilita. A dona Cíntia merece paz. O senhor não quer que isso vire uma vergonha para a família, quer? Eu mantive as mãos sobre os joelhos. Respirei devagar. O papel na minha frente dizia que eu abriria mão do apartamento, da pequena gráfica que eu tinha levado a vida inteira para montar e de quase todo o saldo das contas conjuntas. Havia palavras bonitas para esconder uma faca. Ajuste patrimonial, compensação provisória, cláusula de manutenção, renúncia espontânea. Tudo embrulhado como se roubar um homem fosse só uma questão de colocar gravata no roubo. Você está tremendo, Cíntia sussurrou, se curvando para mim. O sorriso dela era fino. Que dó. Sempre foi fraco para conflito. Ubirajara mordeu o canto da boca, segurando uma risada. Ele está pensando na Mirela, disse ele. Deve ser difícil aceitar que a filha vai precisar cuidar de um pai quebrado. Cíntia apoiou a mão no peito teatral. Eu avisei a ele. Homem velho, teimoso, sem visão, acaba sozinho. Walter empurrou a caneta. Assine aqui, senhor Dagoberto. Depois aqui. E aqui. Eu olhei para Cíntia, depois para Ubirajara. Os dois esperavam a queda. Queriam me ver curvado, obediente e envergonhado. Eu peguei a caneta. Cíntia relaxou os ombros. Ubirajara sorriu com os dentes. Então eu larguei a caneta sobre a mesa. Hoje não. Foi só isso. 2 palavras. O sorriso de Cíntia morreu primeiro. Meu nome é Dagoberto Aruan Siqueira. Tenho 58 anos. Sou dono de uma gráfica pequena no bairro da Pedreira e nunca fui homem de levantar a voz para provar força. Passei a vida resolvendo problema com silêncio, cálculo e papel assinado. Cíntia confundiu isso com fraqueza. Ubirajara também. O erro deles foi achar que eu continuaria sendo previsível depois de ouvir, da boca deles, o plano inteiro para destruir minha casa. Uma semana antes daquela sala gelada, eu deveria estar no posto de saúde fazendo um exame de rotina. Cíntia sabia. Ela sempre sabia meus horários. Dizia que era cuidado. Depois eu entendi que era controle. A consulta foi cancelada porque o médico teve uma emergência familiar. Eu podia ter avisado. Podia ter mandado mensagem. Mas o céu estava pesado sobre Belém, aquele calor abafado antes da chuva, e eu só quis voltar para casa, tomar um café e revisar uns orçamentos da gráfica. Estacionei na garagem do nosso prédio, subi pelo elevador de serviço e abri a porta devagar porque imaginei que Cíntia estaria dormindo. Ela não estava. A voz dela vinha da varanda, baixa, mas clara. Ele não volta antes do almoço. Dagoberto é um relógio com pernas. A outra voz respondeu rindo. E a Mirela? Eu congelei no corredor. Conhecia aquela voz. Tinha ouvido aquele homem me chamar de sogro, pedir bênção no aniversário da minha filha, prometer que cuidaria dela. Ubirajara. Mirela acredita em tudo, Cíntia disse. Igual ao pai. Sorri, pergunta se está tudo bem e engole qualquer história. Eu encostei a palma na parede. O apartamento parecia girar sem sair do lugar. Dei 2 passos silenciosos até perto da sala. A porta de vidro da varanda estava entreaberta. Eles não me viram. Cíntia usava um vestido verde que eu tinha comprado em uma viagem a Santarém. Ubirajara estava sem sapatos, sentado na minha cadeira de balanço, como se aquela casa já fosse dele. Depois que ele assinar, a gráfica passa para o teu controle.
Ubirajara perguntou. Primeiro fica presa numa cláusula provisória. Walter fez do jeito certo. Dagoberto pensa que vai manter a gráfica por 6 meses. E você cria a dívida. Eu não. A contabilidade cria. Uma reforma emergencial, nota de serviço, avaliação. Papel aceita tudo quando quem lê é burro. Ubirajara soltou uma risada curta. Você fala dele como se nunca tivesse casado. Casei com a utilidade dele. Amor acabou faz tempo. O chão abriu dentro de mim. Não foi ciúme que veio primeiro. Foi nojo. Nojo de ouvir minha vida reduzida a uma planilha suja. E a Mirella? Ele insistiu. O casamento está marcado. Ela está escolhendo lembrancinha, buffet, essas bobagens. Deixa ela brincar de noiva. Quanto mais ela se expõe, mais vergonha vai ter quando você terminar. Vergonha cala a mulher melhor que ameaça. Você é cruel. Eu sou prática. Ubirajara se levantou. A cadeira rangeu. Ela me mostrou documentos do seguro, sabia? Falou do fundo que você fez no nome dela. Do apartamento da Batista Campos que você deixou em testamento. Eu sabia que ela falaria. Mirella quer agradar. Basta fazer cara de bom moço e ela abre a vida inteira. E depois? Depois o velho fica sem gráfica, sem apartamento, sem moral. Mirella fica quebrada. Eu fico com o que é meu. Nosso. Cíntia demorou um segundo. Nosso, claro. Aquele segundo me disse mais que o resto da conversa. Ubirajara também era a ferramenta. Cíntia usava todo mundo. Eu, minha filha, o advogado, o amante. Só havia uma pessoa no centro do mundo dela. Ela mesma. Eu recuei antes que as pernas falhassem. Fui para o banheiro social, fechei a porta sem barulho e liguei a torneira. A água batendo na pia me deu cobertura. Eu me sentei na tampa do vaso e fiquei olhando para os azulejos brancos. Queria invadir a varanda, agarrar Ubirajara pelo colarinho, gritar o nome da minha filha, quebrar tudo. Minha mão tremia. Meu peito queimava, mas no meio do fogo, uma coisa fria cresceu dentro de mim. Se eu explodisse, eles mudariam o plano. Se eu fingisse, eles se entregariam. Eu esperei. Ouvi a porta do quarto fechar. Ouvi passos, risadas abafadas, depois silêncio. Quase 1 hora depois, Ubirajara saiu. O elevador apitou. Cíntia caminhou pela sala cantarolando uma música antiga que ela cantava quando cozinhava para Mirella pequena. Aquilo me deu vontade de vomitar. Dei descarga. Lavei as mãos e saí como quem não sabia de nada. Cíntia estava na cozinha, mexendo no celular. Voltou cedo. Ela levantou o olhar rápido demais. Consulta cancelada. E não avisou? Achei que você estivesse descansando. Ela guardou o celular virado para baixo. Eu estava organizando coisas do divórcio. O Walter disse que seria bom resolvermos logo. Menos desgaste para todo mundo. Claro. Dagoberto, não começa com esse tom. Você sabe que eu tentei, mas eu não posso sacrificar minha felicidade porque você ficou parado no tempo. Eu olhei para a varanda. Minha cadeira ainda estava levemente fora do lugar. Você tem razão. Ninguém deve sacrificar felicidade por mentira. Ela estreitou os olhos. O que isso quer dizer? Que eu preciso ler tudo com calma antes de assinar. Cíntia sorriu de novo, mas a boca não acompanhou os olhos. Você nunca gostou dessas coisas jurídicas. Walter já explicou. Confia em mim. Confia em mim. As palavras saíram dela como veneno com perfume. Vou confiar no papel, respondi. Passei por ela e fui para meu escritório. Fechei a porta. Tirei do fundo da gaveta um gravador pequeno que eu usava para registrar reuniões com clientes complicados. Estava sem bateria. Coloquei para carregar e fiquei olhando para a luz vermelha acender. Durante quase 30 anos, eu achei que o maior trabalho de um homem era construir. Naquela tarde, entendi que às vezes o maior trabalho é proteger o que ainda não conseguiram arrancar. No dia seguinte, Cíntia entrou no meu escritório, usando perfume forte e voz doce. Vou almoçar com a Jandira. Jandira era prima dela. Morava em Fortaleza e não pisava em Belém havia anos. Eu não levantei os olhos dos papéis. Manda lembrança. Assim que a porta fechou, liguei para a Jandira. Dagoberto? Que surpresa. Cíntia está com você? Comigo? Meu filho, estou no Ceará. Ela está bem? Está ótima. Desliguei. Tirei foto da chamada. Pequena prova. Primeira pedra. Entrei no quarto. Não vasculhei como um ladrão. Vasculhei como um homem que descobriu que sua casa tinha sido invadida por dentro.
No fundo de uma caixa de sapatos, embaixo de lenços de seda, encontrei comprovantes de hotel em Mosqueiro e notas de restaurante na estação das docas. Datas em que Cíntia dizia estar em consulta, salão, visita à amiga, pagamentos em dinheiro, sempre valores quebrados, sempre horários no meio da tarde. No forro de uma bolsa antiga, achei uma agenda pequena. Cíntia nunca foi discreta quando acreditava que ninguém olhava. Ao lado de alguns dias, havia letras U, V, M, Ubirajara, Walter, Mirela. O uso da inicial da minha filha foi o que mais doeu. Ela era item de agenda. No notebook dela, a senha ainda era o nome da nossa filha com o ano de nascimento. A crueldade usa lembranças como chave. Encontrei uma conta de e-mail aberta. Não li tudo. Não precisava. As primeiras mensagens bastaram. Ele assina se você pressionar com a filha. Ubirajara precisa manter Mirela apaixonada até a transferência. Se o velho desconfiar, transforme em crise emocional. Chame-o de paranoico. Fotografei. Salvei. Enviei para uma conta nova que criei naquela hora. Nada de imprimir em casa. Nada de deixar rastro. Eu conhecia papel, arquivo, sequência, prova. A gráfica tinha me ensinado que um erro pequeno estraga uma tiragem inteira. Eu não cometeria erro pequeno com a vida da minha filha. Naquela noite, Cíntia fez tacacá. Ela odiava cozinhar tacacá. Só fazia quando queria parecer carinhosa. Você está estranho, ela disse, colocando a tigela na minha frente. Cansado. Cansado de quê? Da vida boa? De ouvir muita coisa. A colher parou na mão dela. Que tipo de coisa? Eu tomei um gole do caldo quente. Barulho de chuva. Motor de ônibus. Gente falando demais sem perceber. Ela forçou uma risada. Você está poético agora? Não. Só atento. Ubirajara apareceu lá em casa 2 dias depois, com uma caixa de doces para Mirela. Ela estava no trabalho, mas ele sabia que ela não estaria. Cíntia abriu a porta de Rob, fingiu surpresa, depois me chamou da sala. Olha quem veio tratar dos detalhes do casamento. Ele me abraçou. Eu senti a mão dele bater nas minhas costas como se nós fôssemos família. Seu Dago, o senhor está bem? A Cíntia falou que o divórcio está pesando. Peso a gente mede na balança certa. Ele franziu a testa. Como assim? Nada. Senta. Coloquei o gravador ligado dentro do bolso da camisa antes de servir café. Cíntia cruzou as pernas no sofá. Ubirajara ficou perto demais dela. Eles se policiavam, mas a intimidade vazava em gesto pequeno. O olhar que dura meio segundo a mais, o joelho que quase encosta, a risada que responde antes da frase terminar. Mirela está nervosa com o casamento, ele disse. Natural, respondi. Casamento exige confiança. Cíntia revirou os olhos. Não começa. Começar o quê? Essa conversa de homem ferido. Ubirajara colocou a xícara na mesa. Seu Dago, posso falar como filho? Eu quase ri. Pode falar como quiser. A dona Cíntia sofreu muito. O senhor é fechado, difícil, controlador. Às vezes o homem não percebe o estrago que faz. Cíntia baixou o olhar, teatral. A vítima perfeita. Eu só queria paz, ela sussurrou. Paz costuma fazer menos barulho que hotel, eu disse. O ar travou. Cíntia levantou o rosto devagar. O que você disse? Eu tomei café. Disse que Belém anda barulhenta. Ubirajara ficou pálido por um instante. Depois recuperou o deboche. O senhor está insinuando alguma coisa. Quem tem medo de insinuação geralmente deve explicação. Cíntia se levantou. Chega. Você não vai humilhar meus convidados dentro da minha casa. Nossa casa. Por enquanto, ela mordeu a palavra como quem morde carne. Eu olhei para Ubirajara. Quer-me café? Ele não respondeu. Na madrugada daquele dia, ouvi Cíntia no telefone na lavanderia. Fui até o corredor com o gravador na mão. Ela falava baixo, mas a raiva aumentava o volume. Ele está estranho, Walter. Falou de hotel. Não sei se sabe ou se está blefando. Pausa. Então acelera. Sim, antes de ele procurar outro advogado. Não, ele não tem coragem de brigar. Ele vive para Mirela. Se a gente disser que um escândalo destrói o casamento dela, ele assina até confissão de culpa. Pausa. Ubirajara está ansioso. Homem bonito também fica covarde quando a coisa aperta. Pausa. Depois resolvo ele. Primeiro o velho. Gravei tudo. No sábado, fui até a gráfica antes do sol esquentar a rua. O funcionário mais antigo, seu Olegário, estava abrindo o portão metálico. Patrão, sábado cedo. Deu problema na Heidelberg. Deu problema em coisa mais cara. Ele me observou. Olegário me conhecia desde que eu tinha cabelo preto. Quer café?
Quero descrição. Ele não perguntou mais nada. No computador da gráfica, acessei o sistema financeiro. Cíntia tinha autorização para pequenas compras, porque durante anos ajudou com fornecedores. Nos últimos meses, apareciam notas de manutenção que eu nunca solicitei. Reparos inexistentes. Troca de peça. Consultoria contábil. Valores: R$ 2.800, R$ 3.450, R$ 4.100. Sempre abaixo do limite que exigia minha confirmação dupla. A empresa que emitia as notas era de um primo de Walter. Descobri depois com uma busca simples no cadastro público. Imprimi extratos, fiz cópias, separei recibos. Pedi ao legário que assinasse uma declaração simples, dizendo que nenhum daqueles serviços tinha sido executado. É contra a dona Cíntia? Ele perguntou, caneta na mão. É a favor da verdade. Ele assinou sem hesitar. Saí da gráfica e fui ao escritório de Lúcia Parijós, uma advogada que tinha defendido um amigo meu em uma disputa societária. Lúcia não sorria para agradar. Usava óculos pequenos, cabelo preso, fala direta. Ela leu as mensagens, ouviu 2 trechos das gravações e tirou os óculos. Dagoberto, isso aqui não é só divórcio. Oisai. Tem fraude patrimonial, falsidade, possível extorsão emocional, tentativa de manipulação de contrato. E se a sua esposa usou dinheiro da empresa sem autorização, piora. Quero proteger minha filha. Primeiro você se protege. Filha de homem destruído também afunda. Eu não gostei da frase, mas ela estava certa. O que eu faço? Não confronta em casa. Não entrega que sabe tudo. Vai à reunião. Deixa eles apresentarem o documento. Eu preparo a contra-notificação. E você vai gravar? Já gravei. Ela me olhou por cima dos óculos. Então grave melhor. Sem editar. Cadeia de custódia. Envie os arquivos para mim e para um servidor seguro. E Dagoberto, escute bem. Sua esposa vai tentar transformar você em agressor emocional. Não dê cena para ela. Eu não dou cena. Ótimo. Gente fria assusta mais. Na saída, Lúcia me entregou um cartão. Outra coisa. Se o Birajara está usando sua filha para obter informação patrimonial, precisamos conversar com ela. Mas no momento certo. Ela não vai acreditar. Então faça ela não precisar acreditar em você. Faça ela ouvir a verdade deles. Essa frase ficou comigo. Quando voltei para casa, Mirella estava na sala, escolhendo músicas para o casamento no notebook. Ela levantou o rosto com aquele sorriso que ainda me via como porto seguro. Pai, você prefere entrada com violino ou algo mais regional? Pensei em colocar carimbó instrumental depois da cerimônia. O Birajara achou brega, mas eu achei nossa cara. Meu peito apertou. Se é sua cara, não é brega. Ela sorriu. Você sempre fala isso. Cíntia entrou na sala com uma bandeja de suco. Seu pai acha lindo tudo que você faz. Mesmo quando é cafona. Mirella riu, sem perceber a lâmina. Mãe, para. Cíntia beijou o topo da cabeça dela. Estou brincando, meu amor. O beijo parecia carinho. Agora eu vi a posse. O Birajara chegou meia hora depois. Mirella correu para ele, abraçou forte. Ele beijou minha filha na testa, enquanto olhava por cima do ombro dela para Cíntia. Um olhar rápido, sujo, suficiente. Família reunida, ele disse, que bênção. Eu apertei a xícara até sentir a porcelana Ranger. Bênção precisa merecer. Seu Dago está filosófico de novo. O Birajara comentou. Mirella Meolo. Pai, você está bem mesmo? Cíntia respondeu por mim. Ele está sensível. Divórcio faz isso. Homem perde o controle quando percebe que não manda mais. Eu me levantei. Vou pegar mais café. Na cozinha, apoiei as mãos na pia. A vontade de contar tudo para Mirella veio como enchente. Mas eu lembrei da orientação de Lúcia. Se eu falasse sem prova, Cíntia choraria, o Birajara me chamaria de amargo, Mirella ficaria dividida. Eles usariam meu desespero como arma. Então eu voltei para a sala com café e silêncio. A reunião decisiva foi marcada para terça-feira no cartório. Antes dela, Cíntia aumentou a pressão. Na noite de domingo, ela apareceu na porta do meu quarto. Nós dormíamos separados havia meses. Posso entrar? Já entrou. Ela fechou a porta e encostou nela. Eu não queria que chegássemos a esse ponto. Qual ponto? Você desconfiando de mim. Me tratando como inimiga. Você é minha inimiga? Ela levou a mão ao peito. Olha como você fala. Eu te dei quase 30 anos da minha vida. Eu também. Mas você nunca me viu. Nunca me desejou como eu merecia. Nunca me deu uma vida grande. O apartamento tinha 3 quartos, 2 vagas.
vista para mangueiras antigas. A gráfica pagava nossas contas, a faculdade de Mirella, viagens, médicos, conforto. Mas, para Cíntia, vida grande era outra coisa. Casa com piscina, sobrenome em coluna social, gente invejando foto. Vida grande custa caro, eu disse, e você sempre pensou pequeno. Ela se aproximou da cama. Assina os papéis. Não por mim, pela Mirella. Se isso virar briga, o casamento dela acaba. Você quer ser o pai que destruiu a felicidade da filha? Ali estava. A faca no lugar esperado. A felicidade dela é frágil assim? O Ubirajara é orgulhoso. A família dele também. Escândalo assusta. Homem que ama não foge de escândalo. Foge de verdade. Cíntia parou. Você está me acusando? Estou respondendo. Ela mudou o rosto. As lágrimas vieram rápidas, ensaiadas. Eu tenho medo de você, Dagoberto. Não tem. Tenho sim. Esse seu jeito frio, essa coisa de ficar olhando como se soubesse algo. Se você tentar me prejudicar, eu conto para todo mundo como você me tratava. Digo que você me humilhava, que controlava meu dinheiro, que me deixava doente. E alguém acredita? Ela sorriu através das lágrimas. Acreditam em mulher chorando mais do que em homem quieto. Eu olhei para ela por alguns segundos. Então chore bonito. Ela recuou como se eu tivesse dado um tapa. Não dei. Não precisava. Na segunda, Lúcia me entregou a pasta pronta. Dentro havia uma petição de bloqueio preventivo, relatório financeiro, cópias autenticadas, registros de conversa, declaração de olegário e uma notificação para Walter. Ela também preparou um roteiro do que eu deveria dizer. Poucas palavras ela orientou. Você não vai discutir. Vai apresentar. Quem discute é quem ainda quer convencer. Você já tem prova. E a reputação deles? Se eles recuarem, a gente entrega às autoridades e aos órgãos certos. Se atacarem você publicamente, a resposta vai com documentação. Sem xingamento. Documento humilha mais. O Ubirajara trabalha com que mesmo? Ela perguntou. Consultor de imagem para políticos locais e pequenos empresários. Lúcia soltou uma risada seca. Consultor de imagem envolvido com golpe em sogro. A ironia vai escrever sozinha. Eu não quero destruir por prazer. Não precisa querer. Mas às vezes a única forma de impedir gente suja de repetir o golpe é acender a luz. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem de Ubirajara. Seu Dago, amanhã é melhor para todos. Seja maduro. Respondi. Leve água. Ele mandou um ponto de interrogação. Não respondi. Terça-feira. Acordei antes do alarme. Fiz café. Passei minha camisa azul marinho. Coloquei no bolso interno do paletó o celular com bateria cheia e o gravador de reserva. Separei a pasta de Lúcia. Fiquei alguns minutos no quarto de Mirella, olhando para uma foto dela criança vestida de boto cor-de-rosa para uma apresentação escolar. A menina naquela foto acreditava que adultos protegiam. Eu ia provar que pelo menos um ainda protegia. Cíntia saiu do quarto pronta para a guerra. Vestido bege, cabelo impecável, batom vinho. Você vai assim? Ela perguntou, olhando meu paletó. Vou vestido. Não faz gracinha hoje. É importante. Para quem? Para todos. Não. Para todos não. Ela apertou a bolsa. Eu não sei que jogo você está tentando jogar. Vai saber. No cartório, a cena foi exatamente como eles planejaram. Walter com voz mansa. Cíntia com desprezo. Ubirajara com falsa preocupação. Faltava só minha assinatura para completarem o teatro. Foi quando larguei a caneta e disse, hoje não. Cíntia se inclinou para a frente. Dagoberto, não me envergonha. Tarde. Você quer o quê? Mais dinheiro? Quero silêncio. Walter pigarreou. Senhor Dagoberto, talvez o senhor esteja emocionalmente abalado. Podemos pausar por alguns minutos. Não precisa. Tirei o celular do bolso e coloquei sobre a mesa. A tela estava aberta no arquivo de áudio. Ubirajara tentou rir. Vai tocar música? Quase. Appetite play. A voz de Cíntia encheu a sala. Ele não volta antes do almoço. Dagoberto é um relógio com pernas. O sorriso dela desapareceu como luz apagada. Depois veio a voz de Ubirajara. Depois que ele assinar, a gráfica passa para o teu controle. Walter parou de girar a caneta. A gravação continuou. Cláusula. Reforma inventada. Dívida fabricada. Transferência. Mirella usada como isca. Casamento como cortina. Cada frase entrava na sala e arrancava uma camada de pele falsa. Desliga isso, Cíntia disse. Baixa. Eu não desliguei. Dagoberto, ela repetiu. Agora com veneno. Desliga.
Você falava melhor quando achava que eu não ouvia. O Birajara se levantou de metade da cadeira. Isso é ilegal. Você não podia gravar. Você podia transar com minha esposa e usar minha filha para roubar minha empresa. Ele sentou de volta. Walter tentou recuperar a autoridade. Esse material pode ser questionado. Além disso, uma conversa fora de contexto. Eu abri a pasta e espalhei as cópias na mesa. Hotel, e-mails, notas frias, extratos, declaração da gráfica, mensagens, contexto suficiente. Cíntia olhou os papéis como se fossem cobras. Você mexeu nas minhas coisas. Você mexeu na minha vida. Eu era sua esposa. Era. Ela piscou rápido. A palavra a cortou. Walter pegou uma folha. Leu. Largou. Precisamos conversar com calma. Não. Senhor Dagoberto, recomendo cuidado. Acusações assim podem gerar consequências. Para vocês. O Birajara bateu a mão na mesa. Chega. Você acha que vai destruir todo mundo? Mirella nunca vai perdoar você por acabar com o casamento dela. Eu virei o rosto para ele. Casamento? Você era um parasita usando aliança como coleira. Ele ficou vermelho. Olha como fala comigo. Senta. Genro de aluguel. Cíntia deu um salto. Não fale assim com ele. A sala inteira entendeu antes dela. Ela se expôs defendendo o amante mais rápido do que defenderia a filha. Eu me recostei na cadeira. Obrigado. Pelo quê? Ela perguntou, ofegante. Por confirmar sem eu pedir. O escrevente no canto da sala fingia organizar carimbos, mas não perdia uma palavra. Walter percebeu e fechou a porta com pressa. Isso não precisa sair daqui, ele disse. Já saiu. Mostrei o celular. Um ícone indicava envio concluído. Minha advogada recebeu tudo. O Conselho da Ordem recebe ainda hoje. A Delegacia de Crimes Patrimoniais também. A gráfica já bloqueou qualquer pagamento ligado às empresas falsas. As contas conjuntas estão sob pedido de bloqueio preventivo. Cíntia ficou branca. Você não faria isso comigo. Fiz antes do café. Dagoberto, por favor. A voz dela mudou. Era a voz antiga, a que pedia carinho depois de uma discussão, a que eu teria obedecido anos atrás. Eu errei. Eu me senti sozinha. Você ficou distante. O Birajara me ouviu quando você não ouvia. O Birajara virou a cabeça para ela, assustado com a rapidez com que ela o transformou em muleta emocional. Não coloca tudo em mim, ele disse. Cíntia o fulminou com os olhos. Cala a boca. Eu observei os dois começarem a rachar. Walter tentou juntar os papéis. Talvez possamos redigir um novo acordo. Algo mais equilibrado. Evitamos exposição, preservamos sua filha. Minha filha vai ser preservada pela verdade. Você vai contar a ela? Cíntia perguntou. Vou fazer melhor. Vocês vão contar. O Birajara riu nervoso. Eu não vou fazer nada. Vai. Quem você pensa que é? Eu encostei o dedo no relatório das notas falsas. O homem que tem seu CPF em recibo fraudulento, foto sua entrando no meu apartamento e áudio seu, falando em usar minha filha até a transferência. Escolhe. Liga para ela com uma mentira limpa e termina. Ou eu entrego tudo do jeito completo, inclusive para os clientes que pagam você para cuidar da imagem deles. O rosto dele desabou. Cíntia percebeu a ameaça de reputação e tentou me atacar pela lateral. Você virou monstro. Não. Você só perdeu o controle da câmera. Eu vou dizer que você manipulou tudo. Diga. Vou dizer que você me ameaçava. Diga. Vou chorar na frente da Mirella. Chore. Ela se aproximou da mesa, com os olhos úmidos e a boca tremendo. Você destruiria a mãe da sua filha. Eu me levantei. Minha filha merece mãe. Não cúmplice. Cíntia levou a mão à boca. Pela primeira vez, ela não encontrou resposta. Walter assinou uma declaração de retirada do caso naquela sala, com a mão trêmula. Não porque se arrependeu, porque entendeu o tamanho do buraco. O Birajara ficou olhando para o chão. Cíntia alternava entre raiva e súplica, como atriz que troca figurino no escuro. Antes de sair, deixei 3 cópias sobre a mesa. Cíntia, você tem até amanhã para sair do apartamento. Leve roupas e documentos pessoais. Qualquer papel da gráfica que sumir vira mais uma ocorrência. Esse apartamento também é meu. Era lar. Agora é cena de crime patrimonial. Você não presta a ela, sibilou. Você sempre foi pequeno. Pequeno, seco, incapaz de fazer uma mulher feliz. Eu parei na porta. E mesmo assim você precisou roubar para sair de perto de mim. O silêncio depois dessa frase foi a primeira vitória limpa que senti. Mas eu ainda tinha a parte mais difícil. Mirella. No caminho para casa, meu celular vibrou várias vezes. Cíntia. Walter. Número desconhecido. Ignorei. Parei perto da basílica, desliguei o carro
e fiquei olhando o movimento da rua. Gente comprando açaí, moto passando, vendedor gritando. Vida seguindo como se minha família não tivesse acabado dentro de uma sala com cheiro de papel velho. Liguei para Mirella. Pai, está tudo bem? A voz dela veio alegre e apressada. Filha, preciso que você venha ao apartamento hoje. Aconteceu alguma coisa com a mãe? Aconteceu com todos nós. Ela ficou em silêncio. Você está me assustando. Eu sei. Vemsem Ubirajara. Por quê? Porque é sobre ele também. O silêncio dela agora foi mais longo. Pai. Vem, Mirella. Por favor. Ela chegou no fim da tarde, ainda com roupa de trabalho, bolsa no ombro, cabelo preso de qualquer jeito. Minha filha trabalhava como produtora cultural. Vivia resolvendo o problema de artista atrasado e fornecedor mentiroso, mas naquele momento parecia a menina que me procurava quando tinha pesadelo. Cadê a mãe? Foi a primeira pergunta. Não está. E o Ubirajara? Também não. Então fala logo. A coragem dela me deu orgulho e pena. Sentamos na sala. Eu tinha preparado água, lenço e as gravações numa ordem que Lúcia sugeriu. Primeiro a traição, depois a fraude, depois o uso dela. Nada de despejar tudo de uma vez. Dor também precisa de sequência para não esmagar. Mirella, eu vou te mostrar coisas que você não merece ouvir, mas merece saber. Pai, você está com essa cara desde semana passada. É o divórcio? A mãe falou que você está agressivo. Claro que falou. Eu nunca encostei um dedo nela. Oisai. Ela disse rápido demais. Queria acreditar em todos. Escuta, dei play no primeiro trecho. Cíntia, Mirella acredita em tudo, igual ao pai. Ubirajara. E o casamento? Cíntia, deixa ela brincar de noiva. Mirella não chorou. Não no começo. Ela franziu a testa, como quem tenta traduzir uma língua impossível. Isso é a mãe? E ele é? Eu não respondi. O áudio respondeu. Ubirajara riu ao dizer que ela era fácil de conduzir. Minha filha levou a mão ao peito, como se alguém tivesse apertado por dentro. Não. Mirella. Não. Toca de novo. Toquei. Ela ouviu sem piscar. De novo. Filha. De novo, pai. Toquei pela terceira vez. Na metade, a respiração dela quebrou. Eu contei para ele sobre o fundo. Eu contei porque ele perguntou como a gente ia se organizar depois do casamento. Eu achei que era planejamento. Você confiou. Eu entreguei você. Não. Entreguei. Dei nome de banco. Falei do seguro. Falei da gráfica. Falei que você esquecia remédio quando estava cansado. Meu Deus. Mirella. Olha para mim. Ela não olhava. Olha para mim. Ela levantou os olhos molhados. Você não entregou ninguém. Eles roubaram sua confiança. Culpa é de quem usa a chave falsa, não de quem abre a porta para a família. Ela mordeu os lábios até ficarem brancos. Há quanto tempo? Não sei o começo exato. Tenho provas de meses. Meses. A palavra caiu pesada. Mostrei as fotos dos hotéis, as mensagens, os recibos. Ela segurou o celular com as duas mãos, tremendo. Minha mãe. Foi só isso. Não meu noivo. Primeiro, minha mãe. A traição maior tinha o mesmo rosto que a criou. O celular dela tocou. Ubirajara. Ela olhou para mim. Atende no viva voz, eu disse. Eu não consigo. Consegue. E não diga que sabe. Deixa ele falar. Ela respirou fundo e atendeu. Oi. A voz de Ubirajara veio doce demais. Amor, teu pai falou contigo? Mirella fechou os olhos. Falou o quê? Ele está meio transtornado. Sua mãe está arrasada. Acho que o divórcio mexeu com a cabeça dele. Se ele disser alguma coisa sobre mim, não acredita de primeira, tá? Eu vi o maxilar da minha filha endurecer. O que ele diria sobre você? Sei lá. Que eu me meti demais, que fiquei do lado da sua mãe, essas coisas. Eu só tentei ajudar. Seu pai é orgulhoso. Ubirajara, você me ama. Ele hesitou pouco, mas hesitou. Claro que amo. Que pergunta é essa? Você quer casar comigo? Amor, agora não é hora de drama. A gente precisa manter a cabeça fria. Uma lágrima escorreu no rosto dela, mas a voz saiu firme. Responde. Quero sim. Mas se sua família continuar nesse escândalo, talvez a gente precise adiar. Não por falta de amor. Para preservar nossa imagem. Imagem. Ele escolheu a palavra errada. Mirella abriu os olhos. Minha imagem ou a sua? Nossa, amor. Não complica. Ela olhou para mim. Eu não falei nada. Ubirajara acabou. Do outro lado, silêncio. Como assim acabou? Acabou. Você está ouvindo seu pai. Eu sabia. Ele está te manipulando. Não fala do meu pai. Mirella pensa.
Quem sempre esteve com você? Quem te apoiou? Seu pai nunca gostou de mim. Ela soltou uma risada pequena, destruída. Ele gostava. Esse foi o problema. Amor. Não me chama assim. A voz dele endureceu. Você vai se arrepender. Uma mulher da sua idade, com esse temperamento, não acha fácil alguém disposto a casar. A máscara caiu tão rápido que até ele percebeu. Mirella enxugou o rosto. Obrigada por aparecer de verdade antes da cerimônia. Desligou. Eu nunca senti tanto orgulho de uma pessoa em silêncio. Ela ficou olhando para a tela apagada. Eu queria gritar. Pode. Não. Se eu gritar, ela ganha espaço dentro de mim. Essa frase não era de uma menina quebrada. Era de uma mulher tentando juntar ossos. A pergunta veio baixa, quase como vergonha. O que você faria se estivesse no meu lugar? Exporia tudo ou sairia em silêncio para não dar palco a eles? Eu não respondi. Porque aquela pergunta era para ela, para mim e talvez para qualquer pessoa que já tivesse confundido silêncio com cura. Naquela noite, Cíntia voltou ao apartamento com 2 malas e uma tempestade dentro dos olhos. Mirella estava sentada no sofá. Eu fiquei perto da janela. Cíntia parou ao ver a filha. Meu amor, Mirella não levantou. Não. Deixa eu explicar. Não. Cíntia olhou para mim, furiosa. Você contou do seu jeito. Mirella levantou o celular. Eu ouvi do seu jeito. Sua voz. A expressão de Cíntia mudou. Ela calculou rápido. Escolheu chorar. Filha, eu estava infeliz. Fiz escolhas horríveis. Mas eu sou humana. Humana? Você me chamou de brincadeira de noiva. Cíntia levou a mão à boca. Eu falei sem pensar. Você planejou usando minha herança, meu casamento, meu pai. Isso é pensar demais. O Ubirajara me manipulou. Eu ri sem som. Ubirajara tinha sido amante, cúmplice, canalha. Mas Cíntia tentando vestir papel de vítima sobre o próprio veneno era quase ofensivo. Ele me procurou, ela insistiu. Disse que estava confuso, que você não dava atenção, que se sentia pressionado pelo casamento. Eu fui fraca. Mirella se levantou devagar. Mãe, para. Não me chama assim? Sou sua mãe. Mãe, protege. Você negociou minha humilhação. Cíntia chorou mais alto. Eu te amo. Mirella caminhou até ela. Ama o que em mim? Minha confiança? Minha conta? Minha utilidade? Você é cruel. Aprendi com o especialista. Cíntia olhou para mim como se pedisse socorro. Eu não dei. Dagoberto, fala para ela. Você sabe que eu fui boa mãe. Sei que você teve momentos bons. Momentos, o resto está gravado. Ela fechou o rosto. Vocês dois querem me destruir. Mirella respirou fundo. Não. A senhora construiu isso sozinha. A gente só saiu de baixo. Cíntia pegou as malas no quarto, batendo portas. Antes de sair, parou no corredor. Você vai sentir minha falta, Mirella. Minha filha respondeu sem virar o rosto. Vou sentir falta de quem eu pensei que existia. A porta bateu. O apartamento ficou silencioso. Mirella se sentou no chão, encostada no sofá. Eu sentei ao lado. Não abracei de imediato. Às vezes a dor precisa escolher quando aceita toque. Depois de alguns minutos, ela apoiou a cabeça no meu ombro. Pai, estou aqui. Eu tenho vergonha. Não carrega lixo que não é seu. Todo mundo vai perguntar. A gente responde só o necessário. E se ela mentir primeiro? Já mentiu. Então a gente responde com o documento. Foi aí que o segundo ato começou. Cíntia não saiu derrotada. Saiu ferida. Gente como ela não procura a verdade quando perde. Procura a plateia. Na manhã seguinte, uma prima me mandou print. Cíntia tinha publicado um texto enorme nas redes sociais. Não citava meu nome, mas me descrevia como marido frio, controlador, homem que apagou uma mulher por décadas. Dizia que estava sendo expulsa de casa sem dignidade. Ubirajara comentou com um coração partido. Walter curtiu. Mirella leu em silêncio. Ela está me usando de novo, disse. Sim. O que fazemos? Eu liguei para Lúcia. Ela publicou. Ótimo, Lúcia respondeu. Ótimo. Ótimo, porque agora ela produziu prova de tentativa de difamação. Não responda com raiva. Me mande print com horário. Em poucas horas a história se espalhou nos círculos de Cíntia. Amigas do clube, clientes antigos da gráfica, parentes distantes que só apareciam para comentar desgraça. Meu telefone não parava. Dago, é verdade? Você expulsou Cíntia? Que coisa feia nessa idade. Pensa na Mirella. Eu pensei na Mirella. Por isso não respondi como homem ferido. Respondi como dono de gráfica, com material organizado. Lúcia preparou uma nota curta, sem insulto, sem exposição sexual desnecessária.
apenas. Diante de publicações falsas e ofensivas, informamos que medidas legais já foram tomadas. Há provas documentais de tentativa de fraude patrimonial, uso indevido de recursos empresariais e manipulação de acordo de divórcio. A verdade será tratada nos órgãos competentes. Mirella pediu para acrescentar uma frase. Não autorizo meu nome nem meu casamento cancelado a serem usados como escudo para atos cometidos por terceiros. A nota saiu da minha página e da página da gráfica. Junto, anexamos apenas um documento, a notificação extrajudicial contra Walter e Cíntia, com trechos ocultos mas suficientes para mostrar que não era drama de casal. A reação foi imediata. Quem tinha chamado Cíntia de guerreira apagou o comentário. Quem tinha me condenado mandou mensagem privada dizendo: não sabia. O público é corajoso até o primeiro documento. O Birajara tentou se salvar. Publicou vídeo curto, camisa branca, cara abatida. Nunca participei de fraude. Fui envolvido num conflito familiar e estou sendo injustamente atacado. Eu assisti ao vídeo uma vez. Mirella assistiu duas. Na terceira, ela pausou no segundo em que ele fingia engolir choro. Ele treinou isso. É o trabalho dele. Então vamos responder no idioma dele. Minha filha abriu uma pasta no notebook. Pela primeira vez desde a descoberta, havia fogo nos olhos dela sem desespero. Ele vende reputação, né? Vamos mostrar para os clientes dele como ele trata a confiança. Mirella. Sem crime, pai. Sem mentira. Só verdade em ordem. Lúcia aprovou um pacote de resposta. Notificações formais para os principais clientes públicos de Ubirajara, informando que ele estava citado em investigação por fraude patrimonial e manipulação de dados familiares. Não acusávamos além das provas. Apenas comunicávamos, com protocolo. Em paralelo, Mirella enviou mensagem para a família dele cancelando o casamento e pedindo a devolução dos valores pagos em nome dos dois. Curta, fria. Ubirajara não será meu marido. Motivos legais impedem qualquer continuidade. Presentes serão devolvidos ou destinados conforme orientação jurídica. A mãe dele ligou gritando. Mirella colocou no viva voz. Você destruiu meu filho. A mulher berrava. Mirella fechou os olhos, respirou, respondeu. Não, eu só parei de enfeitar o buraco onde ele caiu sozinho. Desligou. Eu olhei para ela. Essa foi boa. Estou aprendendo com você. Espero que sua parte útil. Ela quase sorriu. 2 dias depois, o primeiro cliente de Ubirajara rescindiu o contrato. Depois outro, um vereador que usava os serviços dele, publicou nota dizendo que não compactuava com condutas incompatíveis com a confiança pública. Hipocrisia pura, mas útil. Ubirajara me mandou áudio. Seu velho desgraçado, você acabou com minha carreira. Eu vou processar você. Vou dizer que você inventou tudo. Encaminhei para Lúcia. Ela respondeu com um emoji de joinha e uma frase. Ameaça documentada. Obrigada, Ubirajara. Cíntia, sem palco, tentou voltar pela porta emocional. Mandou mensagem para Mirella. Filha, estou doente. Não comi. Seu pai quer me ver morta. Mirella me mostrou. Respondo. Você quer. Ela digitou. Procure atendimento médico. Não use culpa como senha para entrar onde perdeu o direito. Cíntia respondeu em segundos. Você ficou igual a ele. Fria. Mirella apagou a conversa sem responder. Na semana seguinte, fomos à delegacia especializada com Lúcia. Entregamos cópias, áudios, extratos. O delegado era um homem magro, de fala seca, chamado Ítalo Senna. Ouviu tudo com atenção. Quando chegou ao trecho da cláusula fraudulenta, levantou as sobrancelhas. Criativos. Criminosos, Lúcia corrigiu. Uma coisa não impede a outra. Ele chamou Olegário para depor. Chamou o contador da gráfica. Pediu dados bancários. A bola começou a rolar de verdade. Walter tentou se antecipar. Enviou carta dizendo que as cláusulas eram interpretações preliminares sem intenção de fraude. Lúcia leu e soltou uma gargalhada rara. Quando o advogado começa a usar muita palavra para dizer que não fez o que fez, é porque fez. O conselho profissional abriu procedimento. Walter perdeu clientes antes de perder licença. Em Belém, reputação anda de boca em boca mais rápido que moto na Almirante Barroso. Cíntia alugou um flat e começou a vender joias. Descobri porque ela tentou vender um colar que eu tinha dado para Mirella quando ela se formou, mas que tinha ficado guardado no cofre do apartamento. A joalheria pediu comprovante. Ela não tinha. Me ligaram. Fui até lá com Mirella. Cíntia estava no balcão, óculos escuros, tentando manter pose.
Quando nos viu, tirou os óculos devagar. Vocês estão me seguindo agora? Mirella apontou para o colar. Isso é meu. Era um presente de família. Para mim, eu precisava de dinheiro. Então venda sua vergonha. Está sobrando. A atendente fingiu não ouvir. Eu assinei a documentação de propriedade. Cíntia tentou pegar a bolsa e sair. Espere, eu disse. Ela parou. Ok? A câmera da loja gravou você tentando vender bem que não é seu. Quer acrescentar isso ao processo ou prefere devolver o resto antes? Você está me caçando. Não. Estou recolhendo o que você deixa cair. Mirella colocou o colar na bolsa sem tremer. Do lado de fora, Cíntia tentou o último golpe. Filha, esse homem vai te deixar sozinha. Homens como seu pai não sabem amar. Eles controlam, sufocam, chamam isso de proteção. Mirella virou devagar, e mulheres como a senhora chamam roubo de sofrimento. Cíntia ergueu a mão. Por um instante achei que ela fosse bater na própria filha. Dei um passo. Ela viu e abaixou. Vocês merecem um ao outro, ela cuspiu. Finalmente concordamos, respondi. O cerco apertou. Não do jeito cinematográfico, com sirene e algema no meio da rua. Foi pior para eles. Protocolo, ligação, contrato cancelado, convite desfeito, porta fechada, mensagem sem resposta. A humilhação pública deles não veio de gritaria, veio da perda de confiança. Para a gente que vivia de aparência, aquilo foi morte lenta. O Birajara tentou procurar Mirella na saída do trabalho. Eu estava no carro esperando porque ela ainda não se sentia segura. Ele apareceu com flores, barba por fazer, camisa amarrotada, personagem de arrependido. Mirella, por favor. 5 minutos. Ela parou, mas ficou longe. Você tem um. Eu errei. Eu fui seduzido por uma mulher mais velha, manipuladora. Eu estava confuso, mas eu te amei de verdade. Mirella segurou a bolsa contra o corpo. Você me amou entre uma mentira e outra. Eu ia te contar. Quando? Antes ou depois de me deixar no altar da minha própria vida? Ele chorou. Lágrimas reais ou treinadas, não sei. Sua mãe me pressionou. Ela dizia que se eu saísse, destruiria minha carreira. Então você escolheu destruir a minha. Eu posso reparar. Pode. Sumindo. Mirella, eu não consigo viver sem você. Ela inclinou a cabeça. Engraçado. Você planejava bem uma vida sem mim. Ele tentou tocar o braço dela. Eu saí do carro. A mão fica onde está. O Birajara recuou. Claro. O guarda-costas chegou. Não, eu disse. A consequência, ele olhou ao redor. Pessoas começavam a notar. Vocês dois são doentes. Mirella abriu um sorriso pequeno. Triste. E você é desempregado por mérito próprio. As flores caíram no chão quando ele foi embora. Meses antes, aquilo teria destruído minha filha. Naquele dia, ela entrou no carro, fechou a porta, respirou fundo e disse, quero hambúrguer. Agora. Sofrer com fome é humilhação dobrada. Eu ri pela primeira vez em dias. A investigação avançou. Cíntia e Walter foram chamados para depor. O Birajara, pressionado por perdas financeiras e por medo de responder sozinho, entregou mensagens que guardava. Ele achou que isso o salvaria. Só confirmou mais. Em uma delas, Cíntia escrevia, Dagoberto não aguenta escândalo. Se Mirella chorar, ele cede. Quando li, não senti raiva. Senti clareza. Ela nunca tinha me achado bondoso. Achava-me útil. Lúcia negociou um acordo no divórcio depois que o caso criminal ficou encaminhado. Cíntia abriu mão de qualquer participação na gráfica, devolveu parte dos valores desviados, aceitou sair do apartamento e assinou declaração reconhecendo que não tinha autorização para movimentações empresariais. Não foi generosidade. Foi medo. Na audiência, ela tentou olhar para mim como nos velhos tempos. Eu olhei para a juíza. O senhor confirma que não deseja conciliação conjugal? A juíza perguntou. Confirmo. Cíntia fungou. Depois de tudo que vivemos, Dagoberto, a juíza olhou para ela. A senhora terá a oportunidade de falar no momento adequado. Eu quase agradeci. Quando chegou a vez dela, Cíntia se pintou como mulher negligenciada, seduzida pela promessa de atenção, empurrada por medo. Falou de solidão, de menopausa, de invisibilidade. Algumas coisas talvez fossem reais, mas nada explicava usar a própria filha como ferramenta e a empresa do marido como caixa. Lúcia esperou a fala terminar e entregou a sequência de documentos. Excelência, sofrimento emocional não emite nota fiscal falsa. A juíza levantou os olhos. Walter, sentado ao fundo como interessado no acordo, abaixou a cabeça. Cíntia assinou tudo com a mão dura. No fim,
Passou por mim no corredor. Você venceu. Feliz? Não era jogo. Para você nunca é. Por isso sua vida é cinza. Cinza ainda é cor. Você virou mancha. Ela se afastou sem responder. Mirella começou terapia. Eu também por insistência dela. Achei que terapia fosse lugar de falar demais sobre coisa que já aconteceu. Descobri que às vezes o problema não é falar do passado, é parar de obedecer a ele. A gráfica quase sofreu com o escândalo, mas Olegário e os clientes antigos seguraram a barra. Fizemos uma campanha simples. 30 anos imprimindo confiança. Mirella criou o texto. Eu achei brega. Ela disse que brega era casar com golpista. Aceitei. O trabalho aumentou. Pessoas que souberam da história passaram a nos procurar não por pena, mas por respeito. Um dono de restaurante chegou com cardápios para imprimir e disse: "Gosto de gente que não baixa a cabeça para pilantra." E eu respondi: "Baixar cabeça só para revisar prova de impressão." Ele riu e fechou o contrato. Cíntia perdeu o círculo social que alimentava. Não porque todos fossem justos, mas porque ninguém quer estar perto de escândalo que pode respingar. O Birajara tentou mudar de cidade. Antes, gravou outro vídeo pedindo segunda chance. Durou pouco. Alguém comentou com link para a nota jurídica. A internet que ele usava como vitrine virou espelho quebrado. Walter foi suspenso preventivamente de algumas atividades enquanto o procedimento corria. Me mandou uma carta escrita à mão. Pedi desculpas. Disse que se deixou levar por pressão financeira, que a esposa estava doente, que tinha dívidas. Lúcia perguntou se eu queria responder. Quero. Escrevi uma linha. Dívida se paga com trabalho, não com a vida dos outros. Nada mais. O momento que mais me marcou veio numa tarde de chuva. Mirella apareceu na gráfica sem avisar. Ficou parada olhando a máquina rodar, folhas saindo uma atrás da outra, tinta fresca, barulho conhecido. Quando eu era pequena, achava que isso aqui era mágica, ela disse. E agora? Agora acho que é teimosia com eletricidade. Quase isso. Ela passou a mão por uma pilha de convites que imprimíamos para outro casal. Achei que fosse odiar casamento para sempre. E odeia? Não. Odeio mentira. Casamento é só papel bonito se a pessoa for feia por dentro. Peguei uma folha com falha de impressão e amassei. Papel denuncia erro. Gente também. A diferença é que às vezes a gente ignora a mancha. Ela olhou para mim. Você acha que eu vou amar de novo? A pergunta veio sem drama. Só medo. Arro. E se eu escolher errado de novo, aí você sai mais cedo. Simples assim? Não. Doloroso assim. Mas possível. Ela respirou fundo. Eu não quero virar uma pessoa desconfiada de tudo. Desconfiar de tudo cansa. Observar melhor basta. Você observou. Tarde, mas observei. Não foi tarde. Ela me abraçou ali mesmo, no meio da gráfica, com cheiro de tinta e papel. Olegário fingiu limpar uma máquina para não emocionar. Eu fingi que não vi. Algum tempo depois, Cíntia pediu para falar comigo. Lúcia recomendou que fosse em local público e com registro. Marcamos em uma cafeteria no Umarizal. Cheguei antes. Ela entrou magra, sem a postura antiga, mas ainda com aquele olhar que procurava fraqueza nos outros. Você trouxe a advogada? Ela perguntou. Trouxe gravador. Ela riu sem humor. Continua o mesmo. Melhorado. Sentou-se. Preciso de dinheiro. Nada de desculpa. Nada de como você está. Dinheiro. Trabalhe. Ninguém me contrata depois do que você fez. Depois do que você fez. Eu fui sua esposa. Foi. Isso não significa nada. Pensei em responder com mágoa, mas a mágoa da conversa. Significa que eu demorei mais do que devia para aceitar quem você é. Ela apertou a xícara. Você acha que é santo? Não. Acha que nunca me feriu? Provavelmente feri. Então por que só eu pago? Porque eu não falsifiquei nota, não usei nossa filha, não deitei com o noivo dela e não tentei roubar empresa. Cada item caiu entre nós como carimbo. Cíntia desviou o olhar. O Birajara me abandonou. Surpresa nenhuma. Ele disse que me amava. Você também dizia. Ela me encarou. Pela primeira vez, vi algo parecido com vergonha. Durou pouco. Mirella não responde minhas mensagens. Ela está se curando. Demim. Principalmente. O rosto dela se quebrou um pouco. Eu sou mãe dela. Então haja como mãe pela primeira vez em muito tempo. Deixe em paz. Ela sussurrou. Você me odeia? Eu pensei. O ódio tinha sido útil no começo, como fósforo. Mas ninguém mora dentro de incêndio sem virar cinza. Não. Ela pareceu aliviada. Então ainda existe algo. Existe distância. Levantei. Dagoberto. Sim. Se eu pudesse voltar. Não pode. Saí antes que ela completasse.
Algumas frases são armadilhas com perfume de arrependimento. Mirela se mudou para um apartamento pequeno perto do trabalho. No dia da mudança, carregamos caixas, rimos de uma cadeira que não passava pela porta e comemos coxinha fria sentados no chão. Ela pendurou o colar recuperado em um gancho perto da cama. Para lembrar que algumas coisas voltam, disse, e outras não precisam voltar. Principalmente mães golpistas e noivos performáticos. Linguagem técnica, terapia, cara. Tenho que usar. Na parede da sala, ela colocou uma foto nossa na frente da gráfica. Não colocou foto de Cíntia. Não por ódio, por higiene. A vida não virou perfeita. Houve dias em que ela chorou do nada. Dias em que eu acordei achando que tinha ouvido a voz de Cíntia na cozinha. Dias em que a raiva voltava por detalhes idiotas. Uma música, um cheiro, uma xícara que ela tinha comprado. Mas a diferença é que agora a dor não mandava sozinha. A verdade tinha a chave da casa. No aniversário de Mirela, fizemos um jantar pequeno. Olegário foi. Lúcia também. Jandira veio de Fortaleza e trouxe bolo. Quando cantamos parabéns, Mirela fechou os olhos antes de apagar a vela. Depois me disse que desejou coragem para confiar de novo sem esquecer de si. Bom desejo, falei. E você? Hã? O que deseja? Olhei ao redor. Minha filha viva, segura, rindo. Minha casa sem teatro. Minha empresa respirando. Meus inimigos longe o bastante para não tocar, perto o bastante para lembrar das consequências. Paz com tranca boa. Ela riu. O desfecho legal veio meses depois. Cíntia respondeu pelos desvios e pela tentativa de fraude no acordo. Não foi presa como em filme, com câmera na porta, mas recebeu condenação suficiente para prestar serviço, pagar restituição e carregar ficha onde antes carregava pose. O Birajara fechou a empresa de consultoria. Tentou trabalhar com marketing em outro estado, mas o nome dele continuava aparecendo quando alguém pesquisava. Walter perdeu espaço, perdeu licença por período longo e perdeu o direito de ser chamado de doutor, nas rodas onde mais gostava de aparecer. Muita gente esperava que eu comemorasse mais, que eu fizesse vídeo desse entrevista, aparecesse como o homem traído que virou vingador. Não fiz. Minha vingança não precisava de holofote. Ela estava no som da máquina imprimindo pedido novo, na chave do apartamento ainda comigo, no telefone de Mirela tocando sem medo, no fato de Cíntia não conseguir mais usar lágrima como documento. Uma tarde, encontrei o Birajara por acaso no estacionamento de um supermercado. Ele estava mais magro, barba grande, empurrando um carrinho quase vazio. Me viu e tentou virar para o outro lado. Eu deixei, mas ele parou. O orgulho, mesmo quebrado, ainda late. Está satisfeito? Perguntou. Com minhas compras? Sim. Você tirou tudo de mim. Não. Eu devolvi seu nome ao dono. Mirela está bem? Olhei para ele. Não merecia a resposta, mas merecia limite. Melhor longe de você. Eu penso nela. Pense baixo. Ele engoliu seco. Eu amava ela do meu jeito. Seu jeito parece golpe. Passei por ele. Não senti vitória. Senti que algumas pessoas viram fantasma antes de morrer. Não o fantasma dos outros, mas o da versão que fingiam ser. No caminho para casa, parei para comprar açaí. Levei para Mirela. Ela estava no apartamento dela, trabalhando em um projeto novo. Na mesa havia post-its, canetas, café frio e uma bagunça que me deixou feliz. Pai, você trouxe açaí? Com farinha. Homem perfeito existe. Exagera não. Comemos na varanda. Belém brilhava depois da chuva. Vi o Birajara hoje, eu disse. Ela ficou quieta um segundo. Isa, continua vivo. Pena. Olhei para ela. Ela sorriu. Brincadeira. Mais ou menos. Você sentiu alguma coisa? Ela pensou. Senti curiosidade. Não saudade. Queria saber se a cara dele ainda me machucaria. Não machucou como antes. Isso é bom. É. Acho que ele virou prova, não ferida. Essa frase ficou comigo. Prova, não ferida. Talvez fosse o melhor destino para tudo aquilo. Que servisse para lembrar, não para sangrar. Anos de casamento não desaparecem porque uma verdade aparece. Eles ficam como parede depois de enchente. Algumas partes secam, outras precisam ser derrubadas. Eu derrubei muita coisa. Mantive poucas. A foto de Mirela pequena. A cadeira de balanço depois de mandar trocar o estofado. A mesa da cozinha, porque minha filha insistiu que Cíntia não tinha direito de roubar também nossas refeições boas. Mantive a gráfica não como patrimônio, mas como testemunha de que trabalho honesto sobrevive a gente desonesta.
Certa noite, arrumando uma gaveta, encontrei uma carta antiga de Cíntia. Era do começo do namoro. Ela dizia que admirava minha calma, que eu parecia um lugar seguro no meio do barulho do mundo. Li 2 vezes. Não chorei, não rasguei. Guardei em uma pasta chamada Passado. Não para sentir saudade, para lembrar que até mentira pode ter começado com alguma verdade e que isso não obriga ninguém a morar nela para sempre. Mirella conheceu alguém depois. Não rápido, não como cura de novela. Um professor de fotografia chamado Caetano, viúvo, quieto, desses que chegam sem tentar ocupar a sala inteira. Quando ela me contou, parecia pedir desculpa por tentar ser feliz. Pai, é só um café. Café já derrubou o império. Você está fazendo piada ou ameaça? Observação histórica. Elariu, você vai investigar ele? Já pensei. Pai, brincadeira. É mentira. É prevenção. Ela me abraçou. Eu sei cuidar de mim agora. Eu acreditei. Não porque o mundo ficou seguro, mas porque ela ficou mais inteira. Quando conheci Caetano, ele apertou minha mão sem exagero e olhou nos meus olhos. Não me chamou de sogro, não fez discurso. Só disse, gosto muito da sua filha. Não tenho pressa de provar nada. Quero apenas ser correto com ela. Eu respondi. Ser correto já prova bastante. Mirella me chutou por baixo da mesa. Depois, no carro, ela perguntou, você aprovou? Ainda não carimbei. Pai, mas o papel parece bom. Ela sorriu olhando pela janela. Foi a primeira vez que vi esperança no rosto dela sem sombra de medo. A história com Cíntia nunca teve final limpo. Pessoas assim não somem. Elas diminuem. De vez em quando, uma mensagem aparecia. Um pedido indireto. Uma lembrança fabricada. Uma tentativa de culpa. Mirella aprendeu a não responder. Eu também. O silêncio, quando escolhido por quem já falou o necessário, não é fraqueza. É porta trancada. No último encontro obrigatório por causa de um detalhe de restituição, Cíntia me olhou e disse, você ficou duro. E eu respondi, não. Só parei de ser macio para a faca. Ela não entendeu ou fingiu não entender. Tanto faz. Hoje, quando conto isso, não conto porque gosto de reviver traição. Conto porque muita gente acha que maldade sempre chega gritando, com cara feia e ameaça explícita. Às vezes chega servindo jantar, beijando sua filha na testa, elogiando sua paciência e perguntando onde você guarda documentos. Às vezes a pessoa que mais sabe sua rotina não está cuidando de você, está medindo o melhor horário para atacar. Eu fui chamado de frio, velho, fraco, paranoico. Fui acusado de destruir uma mulher, acabar com um casamento, arruinar a carreira de um homem jovem. Mas no fim, o que eu fiz foi simples. Ouvi, guardei, provei e respondi. Não bati, não gritei, não implorei. Deixei que cada um fosse apresentado ao próprio reflexo com assinatura reconhecida. Se me perguntarem qual foi o momento mais difícil, não foi ouvir Cíntia falar da minha ruína. Não foi ver o Birajara debochar da minha filha. Não foi sentar diante de Walter e perceber que até o advogado tinha preço. O mais difícil foi olhar para Mirella e entregar uma verdade que quebraria o coração dela, sabendo que esconder quebraria a vida inteira. Eu escolhi a verdade. E escolher a verdade não me fez herói. Fez de mim pai. Agora eu pergunto a você que ouviu minha história até aqui. Eu fui cruel por expor Cíntia, o Birajara e Walter do jeito que expus, destruindo a reputação deles com provas, ou fiz apenas o que qualquer pai deveria fazer para salvar a filha e a própria vida? Comente com sinceridade. No meu lugar você teria ido tão longe?